Então o Beto agora vai fazer uma explanação dos trabalhos. Não tem problema se ele passar dos 15 minutos. Opa. Né, Beto? Mas também não precisa durar até. É isso. Tá. Fica à vontade. Beleza. Bom, gente, boa tarde para vocês todos. Incrível, eu acho que eu conheço quase todo mundo aqui, então, pelo menos a maior parte foram os meus alunos, então é legal, fico me sentindo em casa. Bom, como o Lázaro disse, a gente vai falar um pouco sobre os trabalhos que eu... Tem que ligar, cara. Legal. Então, vou falar um pouco sobre trabalhos que eu participei como coautor, né, nessa expedição especial da Plant Ecology Divest. Está falando de 5 trabalhos aqui. Basicamente, os meus interesses são na área de biogeoquímica, eu faço trabalhos na parte de biogeoquímica do projeto Rainfor, que me dá a oportunidade de contribuir para vários trabalhos diferentes. E hoje eu vou estar falando brevemente para vocês assim, o que é o Rainfor, eu acho que a maioria já conhece, mas para quem não conhece eu vou falar bem rapidamente. E vou falar de uma síntese desses 5 artigos. 3 deles são sobre alocação, a produção e ciclagem de carbonos em floresta da Amazônia, que é um do Chris Dolce, outro do John Pascal e o outro de Edvinder Mali. São 3 artigos semelhantes, com os mesmos métodos, tudo muito parecido, feitos em lugares diferentes da Amazônia, né? Depois eu vou falar rapidamente sobre um artigo da Juliana Strop, né, de herbivoria e associação de habitats na floresta amazônica. E depois, para finalizar, eu vou falar um trabalho da Gabriela Nardotto sobre ciclagem de nitrogênio e variações dos isótopos de nitrogênio ao longo da bacia amazônica. Tá? Então, sem mais demoras, como são muitos estudos, eu vou falar rápido de cada um deles, não vou dar muitos detalhes, tá? Mas só para, pelo menos, dar a ideia do que tem nesses artigos, para vocês terem interesse de dar uma olhada. Todos os 5 são artigos muito interessantes. Sobre a rede Rainfor, basicamente é uma rede que surgiu informalmente entre diversos pesquisadores da Amazônia que tinham suas parcelas permanentes de inventário florístico normalmente. E isso foi evoluindo de uma forma que a liderança desse projeto, né, principalmente o Oliver Phillips, o Edvinder Mali e o John Lloyd, se uniram com a ideia de que a gente poderia fazer uma avaliação conjunta de todas essas parcelas e publicar artigos sobre esse panorama mais em escala de bacia amazônica. Isso foi evoluindo e acabou se tornando uma rede muito grande. Hoje conta com mais de 30 instituições, mais de 100 pesquisadores envolvidos. Hoje o Rainfor auxilia os pesquisadores a criar parcelas permanentes, a monitorar essas parcelas. E então a coisa foi crescendo e hoje talvez seja a maior rede de monitoramento ecológico, pelo menos que eu tenho informação, né? Tem vários pesquisadores do INPA envolvidos, não sou só eu, tá? E basicamente o que o Rainfor faz, né? São censos e recensos de parcelas permanentes na Amazônia, utilizando métodos padronizados. Isso é um fato muito importante. São sempre as mesmas pessoas fazendo as análises, são sempre os mesmos grupos fazendo os treinamentos e as metodologias são sempre as mesmas, né? Isso dá uma capacidade de comparar, né, ao longo da bacia amazônica. Outra característica é que nós fazemos também a parte biogeoquímica. Coletamos solos, coletamos material vegetal, serrapilheira, fazemos as análises, tá? Para tentar entender a biogeoquímica das florestas da Amazônia. Outra característica importante é que a gente tenta entender as variações e a dinâmica da floresta numa escala espacial e temporal. Então, em algumas parcelas vêm sendo monitoradas há mais de 40 anos, outras há 2 anos. E também a gente tenta cobrir toda a escala da bacia amazônica, né, trabalhando em 9 países amazônicos.
E, enfim, a gente tenta também, né, compreender, olhar para essas características de dinâmica e estrutura da vegetação ao longo de gradientes de solo e clima, para tentar entender qual é a importância dessas variáveis controlando a dinâmica e estrutura da floresta. Basicamente, então, nos slidezinhos bonitinhos, são os últimos que vocês vão ver, o que a gente faz? A gente mede árvores, identificamos espécies, coletamos solos e registramos as mudanças por toda a bacia amazônica. Esse mapa de parcelas permanentes que está aí, ele já está bem defasado, né? Tem várias outras parcelas permanentes que já entraram na rede nos últimos 4 anos que ainda não estão aí nesse mapa. Tá? Bom, findada a história do Rainfor, vou falar rapidinho desses 3 artigos, que são sobre produção, alocação e ciclagem e metabolismo do carbono na floresta amazônica. Tá? O primeiro deles, do Chris Dolce, o segundo do John Pascal, o terceiro do Advin Dermali. Tá? O que foi feito nesses 3 estudos? Eles são meio que clones uns dos outros, eles seguem o mesmo padrão de metodologias, as mesmas características, as mesmas frequências. A ideia existe uma rede dentro da rede Rainfor, que também é parte de uma outra rede grande internacional, que é a GEM Network, Global Ecosystem Monitoring, para GEM, que tenta entender em 16 localidades na Amazônia os aspectos mais, vamos dizer, as características de produtividade, de alocação, de produtividade primária líquida, de ciclagem do carbono, de metabolismo, tá? A partir das diferentes componentes da produtividade primária bruta e da produtividade primária líquida. Ou seja, a ideia desses protocolos é você medir diferentes componentes da produção, por exemplo, produtividade de madeira, a produtividade do dossel através de queda de serrapilheira, de imagens hemisféricas, a produção de raízes, por exemplo. Tá? Então, diferentes compartimentos vão sendo monitorados, além também de componentes de respiração, por exemplo, respiração autotrófica de raízes, respiração autotrófica de troncos vivos, de folhas. Então, todos os diferentes componentes da produtividade primária bruta, para estimar diferenças locais, comportamento desses diferentes compartimentos no tempo e também no espaço ao longo da Amazônia. Né? Então aqui a gente tem, por exemplo, um exemplozinho dos anéis de respiração de tronco, né, sendo medida a respiração do tronco ali. Esse bando de anéisinhos sobre o solo é para a respiração do solo, para fazer o particionamento entre respiração autotrófica e respiração heterotrófica do solo, para usar dentro dos cálculos de produção primária. Tá? Os trabalhos foram realizados, né, do Chris Dolce foi realizado em Cachoanã, o do John Pascal no norte do Peru e o do Advin Dermali no sul do Peru. Tá? Bom, alguns resultados eu vou falar, esses são artigos muito complexos, eu resolvi falar de pouca coisa, só para dar realmente um exemplo do tipo de dados que esses estudos estão disponibilizando agora. Né? Vale lembrar também que, além desses 3 estudos que eu estou falando agora, essa edição especial traz outros também. Tem pelo menos mais uns 4 pares de parcelas exatamente com essas mesmas análises, com esses mesmos resultados, né? Com resultados semelhantes a esse. Tá?
E ainda não foi feito um estudo de síntese que pegue todos esses dados de todas essas parcelas que estão sendo monitoradas ao longo do tempo e coloque num artigo só comparativamente. Tá? Então, exemplo aqui, no eixo X aqui a gente vai ter tempo, né, de janeiro a dezembro. No eixo Y, isso aqui é para o norte do Peru. A gente tem, por exemplo, produção de serrapilheira, né, produtividade de serrapilheira, produtividade de madeira no meio e precipitação anual, né, por mês. Está meio ruim de ver os dados da parcela Alpauaio C, porque é cinza e não está aparecendo, tá? Mas eles seguem um certo padrão juntos, principalmente ali na parte de produção de serrapilheira, que meio que é um espelho do que acontece de precipitação, né? Então tem uma boa relação entre precipitação e produção de serrapilheira, e é uma relação já não tão forte quando a gente olha para a produção de madeira, por exemplo, ao longo do ano. No Pará, a gente, exatamente a mesma informação, a gente vê que o efeito de sazonalidade, né, de precipitação foi bem mais forte, e o que resulta numa diferença maior na produção de serrapilheira, né, com uma maior produção de serrapilheira nos meses mais secos e uma menor produção de madeira também. Só passando rapidamente, esse é do Tambopata, do estudo do Mali, que é mais ao sul do Peru. A gente vê também um forte efeito de sazonalidade, né, e uma forte sazonalidade também na produção de serrapilheira, e não tão forte, mas também uma redução na produção de madeira. Interessante, eu não estou mostrando aí, mas nessas parcelas a gente observou, por exemplo, uma diferença entre produção de serrapilheira e produção de raízes, né? A produção de raízes para quando a produção de serrapilheira é maior, né? Isso coisa que a gente não observou em outras parcelas. Então o que a gente vem percebendo é que é tudo muito, assim, os padrões, existem padrões claros, mas também a gente está aprendendo muita coisa nova sobre essas parcelas quando a gente começa a comparar elas, coisas que a gente não, informações que a gente não tinha antes, né? Então eu não quero assustar vocês com essa tabela, mas só dando um sumário rápido dos resultados já mais elaborados desses estudos, eu coloquei as 6 parcelas organizadas pelo conteúdo de fósforo, né? Não sei se isso aqui funciona, né? Então, aumentando o fósforo aqui, do solo, fósforo total. E aqui as 6 parcelas em estudo. Essas duas são do estudo do norte do Peru, do Pasquel. Essa aqui e essa aqui são do Pará. Essas duas do Mali, do sul do Peru. E interessante de observar aqui, inicialmente, né, o cálculo de produtividade primária bruta, levando em conta todos aqueles diferentes componentes, tá? Primeiramente, eu chamo a atenção de vocês em que não existe grande diferença, ou uma diferença significativa, entre parcelas que estão localizadas no sudeste da Amazônia e parcelas que estão no oeste da Amazônia, em termos de produtividade primária bruta, que veio meio que em contraditório com o que se esperava, pela grande diferença que o Renfor mesmo já observou, de maior produtividade no oeste, de menor produtividade no leste, de diferença dinâmica entre essas parcelas. Então a gente observa, por exemplo, aqui em Cachoanã, tem mais ou menos o mesmo nível de produtividade primária bruta de Tambopata 6, que é um solo extremamente fértil quando comparado a solos do leste da Amazônia, né? Outra coisa interessante em termos de produtividade primária bruta é a observação que nos solos que têm menos fertilidade, né, os solos mais pobres, o custo respiratório delas é maior. Então, apesar, por exemplo, da produtividade primária bruta ser mais alta do que nessas parcelas, elas têm, isso aqui é Carbon Use Efficiency, é eficiência do uso do carbono. Para dar um exemplo, para esclarecer para vocês, esse 0,34 significa que apenas 34% da produtividade primária bruta é alocada como NPP, como produtividade líquida.
Tá? Ou seja, todo o resto é custo de respiração heterotrófica. Tá? E uma coisa interessante que esses dados estão mostrando é que o custo de respiração autotrófica é maior, aparentemente, nos solos menos férteis, né? Nos solos com menor fertilidade. E outra coisa interessante também é que esse custo não tem tanta variação entre solos do leste e oeste da Amazônia, né? Então, tem um balanço fino aí é que realmente faz a grande diferença que é observada de estrutura e dinâmica. Tá? Um outro exemplo interessante aqui é a fração de alocação de produtividade primária bruta, né? Então, acima significa acima do solo e abaixo, abaixo do solo. A gente vê também que não tem um padrão claro de alocação de produtividade primária para raiz ou para dossel, ou melhor, acima do solo, como era se esperar na teoria clássica que a gente tem, né? De que florestas que produzem menos podem estar produzindo mais raízes, florestas que estão produzindo mais acima do solo talvez produzam menos abaixo. Então a gente realmente não observa muito isso, né? Talvez tirando aqui onde tem uma maior alocação para acima do solo, todo o resto é mais ou menos dentro da... Não, perdão, aqui, né? Que é até uma terra preta, que tem uma alocação maior abaixo do solo, aqui tem uma alocação maior acima do solo. Então, mas mais ou menos não tem muita variação, diferenças óbvias entre acima e abaixo do solo de produtividade primária bruta. Em termos de produção líquida, mais ou menos a mesma coisa. Nessa parcela aqui, por exemplo, que é tem a maior fertilidade do solo, você tem uma maior produção de dossel, mas na maioria das outras, né, meio assim, tem muita variação. Não é que não tenha variação, mas é meio imprevisível. Você tem que olhar aspectos específicos de cada parcela, por exemplo, nível de distúrbio, características do solo. Então é tudo muito localizado. Acho que essa é a mensagem. Você não tem grandes padrões óbvios se você não olhar para características de cada ambiente, de cada lugar. Bom, acho que era isso que eu queria falar sobre esses artigos. Vou passar agora para o artigo da Juliana Stropp, que é sobre associação de habitats, herbivoria e características de fertilidade do solo. Tá? Basicamente, a ideia por trás desse trabalho é uma ideia bem interessante. Bom, a gente sabe que existem, por exemplo, associações de florística entre solos arenosos e solos, por exemplo, Campina tem determinado tipo de espécies, solos de terra firme, argilosos, tem outro grupo de espécies que não, às vezes não são compartilhadas. Então, a gente pode dizer que existem certas espécies que são especialistas de um ambiente e de outro. Tá? Essa associação, né, entre diferentes tipos de solos e espécies especialistas, ela tem sido sugerida na literatura, principalmente pelo Paul Fine, tá, de que existiria uma associação entre herbivoria e disponibilidade de nutrientes que poderia ser responsável pela determinação dessa associação. Tá? A ideia do Paul Fine, a ideia se baseia na seguinte observação, né, que me acompanha. Solos que têm baixa disponibilidade de nutrientes, por exemplo, eles vão selecionar espécies que estão adaptadas àquele tipo de estratégia de crescimento, que vão investir mais em compostos de defesa, que vão apresentar menores taxas de crescimento, enquanto, por exemplo, que outras espécies que estão crescendo sobre ambientes de maior fertilidade, com maior disponibilidade de nutrientes, podem adotar estratégias de crescimento mais rápido, investir menos em defesa, mais em crescimento, né? Então existe um trade-off entre produção e mecanismos de conservação de nutrientes, de evitar herbivoria. Tá? Então o que o Paul Fine propôs foi
que herbivoria poderia ser uma ferramenta influenciando a associação dessas espécies com esse determinado ambiente. Em que, por exemplo, uma especialista de Campina, de solos sobre areia com baixo teor nutricional, ela investiria principalmente em estratégias de conservação de nutrientes, de evitar a herbivoria, como produção de lignina, de folhas mais resistentes, de taninos, né, à expensa de criar mais folhas, de crescer mais, e que outras espécies, por exemplo, de terra firme, não conseguiriam, adaptadas a maior disponibilidade de nutrientes, não conseguiriam ocupar aquele espaço, porque elas não têm esse nível de defesas, elas seriam consumidas fortemente pelos herbívoros e não teriam sucesso naquele ambiente. Tá? Então, baseado nisso, o Paul Fine fez um experimento em que ele fez transplante dessas espécies, né, de especialistas. Ele pegou espécies que eram de terra firme e colocou sobre areia, espécies que eram especialistas de ambiente de areia colocou sobre um ambiente de terra firme e variou, né, controlou o efeito dos herbívoros, colocando umas gaiolinhas mesmo, em que ele prendia um monte de herbívoro lá dentro, então que ele excluía os herbívoros lá daquelas plantas. Tá? E o resultado que ele encontrou, isso foi feito próximo daquelas parcelas do estudo do Pasquel, que eu acabei de mostrar, em Iquitos, no Peru, e ele mostrou o quê? Né? Que sem herbivoria, as plântulas que eram de solos eutróficos, elas cresceram super bem na areia. Só que quando entrava o efeito do herbívoro, de lagartinha, de animais comendo as folhas, realmente o custo era muito alto e as plantas morriam. Elas não tinham nutrientes para resistir àquele ambiente. Né? E isso, ele associou isso, né? Ele sugeriu que a combinação entre herbivoria e disponibilidade de nutrientes era o fator que estava determinando a diferenciação desses habitats em termos de florística. Tá? Um problema é que isso só foi testado lá, né, nesse lugar. Então a ideia da Ju Strop aqui, que era aluna do Hans Terstegen, foi fazer um teste adicional, né, foi repetir esse tipo de estudo em outro lugar, né, com umas características um pouco diferentes. Né? Então ela repetiu o teste de transplantes, ela fez no escudo das Guianas, né, entre solos arenosos e argilosos, né? Sendo que os solos nessa região são muito mais pobres, todos dois, do que os encontrados no oeste da Amazônia, no Peru. Tá? Então, ela fez o mesmo tipo de experimento, exatamente copiou o experimento dele, né? Controlou para herbivoria, usou 7 especialistas de solos arenosos, 7 de solos argilosos, observou taxas de mortalidade, crescimento, e o nível de herbivoria nesses indivíduos, controlando, né, para a herbivoria, e também deu uma olhada em traços funcionais desses indivíduos, em como que eles se comparavam entre esses grupos, né, de especialistas de areia e de especialistas de solos mais ricos. Né? Bom, em termos de resultados, o que foi encontrado, né? Aqui, por exemplo, você tem não protegido terra firme, protegido terra firme, não protegido white sand, né? Areia branca, e protegido de areia branca. O cinza são as plantas de origem de terra firme, o branquinho são as de origem de areia, de solos arenosos, né? Especialistas em solos arenosos. E aqui é a taxa de mortalidade das plântulas, né? Basicamente, olhando essas combinações, a primeira mensagem é: transplantar aumenta a chance de mortalidade. Então, o que foi transplantado morreu mais, tanto na areia branca quanto nos solos mais férteis, teoricamente um pouco mais férteis. Né? Mais que dentro dos não protegido e protegido, né, não houve diferença. Todas elas eram comidas mais ou menos na mesma taxa e morriam. A mortalidade era mais ou menos na mesma taxa. Né? Então ela não conseguiu encontrar nenhuma evidência que desse suporte para
herbivoria como seleção e como um mecanismo, uma forçante para seleção desses indivíduos nos habitats, né, para a separação florística dos habitats. E também não encontrou nenhuma diferença entre os traços funcionais, por exemplo, conteúdo de nitrogênio, conteúdo de fósforo nas folhas, ou resistência das folhas, conteúdo de lignina, tá? Então, todos, a área foliar específica, eram pareadas dentro dos diferentes lugares, né? Apesar de existir uma grande diferença de fertilidade do solo. Só que uma coisa que a gente chama a atenção no estudo é que, apesar de existir grande diferença de fertilidade do solo, essas duas parcelas, elas estavam ocupando o extremo inferior de fertilidade do solo. Então, nós estamos falando de fósforo total na areia em torno de 7 miligramas por quilo, contra, por exemplo, um solo de terra firme aqui de Manaus em torno de 170, 160, ou seja, muito baixo, e o solo de terra firme em torno de 50. Entendeu? Então, você estava ocupando o extremo mais pobre dos solos, né? E o que ela observou é que as plântulas tinham traços foliares similares e que isso sugeria que, apesar dessas pequenas diferenças, né, elas produziam estratégias similares de crescimento e de defesa anti-herbivoria, que mesmo as que estavam nesse estudo sendo consideradas como férteis, elas estavam investindo muito em controle de herbivoria quando comparadas às do estudo do Paul Fine no Peru, né? Então, o interessante, assim, um aparente resultado negativo, né, de que não dá suporte ao estudo do Paul Fine, por outro lado, ele expande um pouco a percepção e o entendimento no momento em que ele propõe que essa relação entre herbivoria, disponibilidade de nutrientes, vai variar, e a associação, né, das espécies no solo, vai variar ao longo de um gradiente de fertilidade, né? Então, a coisa é um pouquinho mais complexa e ainda precisaria, por exemplo, de mais estudos de repetir esse mesmo estudo em outros lugares para realmente ter uma ideia de como que seria o comportamento disso ao longo de todo o gradiente de fertilidade do solo, né? Tá? Bom, esse estudo aqui, ele é um estudo bem complexo, tá? Da Gabi Nardotto. E eu vou passar um pouco rápido sobre ele, mas ele é um estudo grande, tá cheio de detalhes que não vai dar para eu falar, tá? Mas é bem interessante também, é um estudo muito legal, tá? Basicamente, a ideia, e eu vou tentar explicar isso, é que as variações ao longo da bacia, tá, de ciclagem de nutrientes, a pergunta é mais ou menos assim, vamos um pouquinho mais adiante. A gente tem uma noção sobre nitrogênio na Amazônia que às vezes é contraditória, né? Por exemplo, a gente observa que padrões de ciclagem de nitrogênio não são muito bem compreendidos, sabe? Às vezes a gente tem essa noção clara de que nitrogênio é abundante na bacia, mas em alguns outros ambientes não é. A gente não tem, por exemplo, também a questão de fixação biológica de nitrogênio sobre, assim, das leguminosas ainda é questionável. Você assumir que alguns autores, né, vão sugerir que fixação de nitrogênio é uma característica importante em florestas tropicais, que fixa muito nitrogênio, e isso explica a grande quantidade de nitrogênio ciclando. Obrigado, Érica. Outros, por sua vez, têm dados para mostrar e sugerir que as leguminosas dificilmente fixam na Amazônia nitrogênio. Então, é um assunto ainda muito em aberto e a debate ainda, né? Tem muita informação ainda precisando ser sintetizada, e esse estudo tenta entender os padrões da discriminação isotópica do nitrogênio ao longo da bacia. Eu vou tentar explicar para vocês, assim, em poucas palavras, o que é isso, o que isso significa, tá?
Mas antes disso, eu queria chamar a atenção para mais uns detalhes aqui, né, de background para vocês, né? Então, a gente sabe que o ciclo de nitrogênio é muito aberto na Amazônia, tem muito nitrogênio sendo ciclado, né, na floresta tropical daqui da região, e essas florestas apresentam, né, altas taxas de mineralização, altas taxas de nitrificação, altas perdas também, né? Tem alguns estudos aqui clássicos que mostram que tem muito nitrogênio circulando, tem nitrogênio sendo perdido, né? Então isso sugere um sistema aberto de ciclagem de nitrogênio, que o nitrogênio esteja sobrando, tá? Por outro lado, também vários autores, né, como eu acho que eu já disse isso, né, que eles sugerem uma alta abundância de leguminosas na Amazônia, e alguns autores relacionam essa aparente riqueza com fixação, né, que elas teriam uma vantagem por fixar nitrogênio e aí se tornariam abundantes, né. Entretanto, tem outros trabalhos, principalmente, né, da parte isotópica, que mostram que não, elas não podem estar fixando tanto assim, tá? Porque a gente não vê isso na discriminação isotópica, né? Que sugere um sistema aberto e com pouca fixação de nitrogênio, tá? Então agora eu vou tentar explicar para vocês, usando essa figurinha que a Gabi Nardotto me mandou, como é que funciona o processo de discriminação isotópica. Tá? Isso vai ser fundamental para o nosso entendimento de como que o nitrogênio funciona dentro da bacia. Tá? Aqui, eu vou usar o exemplo aqui do carbono, que é o que veio no pacote, tá? Mas funciona da mesma maneira para outros isótopos também, né? Basicamente, pensa comigo que você tem isótopos que são pesados e leves. Tá? Eu acho que eu seria um isótopo pesado, né? O isótopo vai se tornar mais pesado, né? Por exemplo, aqui no caso do carbono 13, quando ele tem um nêutron a mais no núcleo. Então ele vai se tornar, por exemplo, o N15 ou o carbono 13, ele vai ter um nêutron a mais, mas isso não vai ter influência nos elétrons, por exemplo, né? Que é o caso que mostra aqui na figurinha. Mas aonde que essa diferença vai realmente implicar em algum efeito, tá? Os momentos em que esse nêutron extra, né, vai fazer diferença é quando você tem algum processo em que você vai sair de um substrato para um produto, e isso tem que ir ao longo de um gradiente de energia. Então, simplesmente a coisa funciona assim, como está mostrando aqui na brincadeira, né? É muito mais fácil para um carbono 12 subir um nível de energia, subir no processo, do que para um carbono mais pesado. Ou, no caso do nitrogênio 15, para o nitrogênio 14 também. Então, o que acontece? Acaba existindo uma discriminação. Cada vez em que o nitrogênio vai ciclando, né, em que você aqui, por exemplo, você tem o tamanho das setas indicando a ciclagem, né? Por exemplo, cada vez que o nitrogênio vai ciclando, você vai perdendo formas, você vai fracionando e vai perdendo mais formas do nitrogênio 14 do que aquele pouquinho que existe naturalmente, da abundância natural, do nitrogênio 15. Então você vai discriminando. Quanto mais você cicla e mais aberto é o sistema, mais você vai acumular do isótopo mais pesado, né? Por exemplo, aqui do outro lado, vamos dizer que você tem um sistema com menor disponibilidade de nitrogênio, que ele cicla mais fechado, tá? Ele não tem tanto nitrogênio assim para perder, então ele vai usar o que ele tiver. E aí ele vai acabar tendo um sistema em que ele discrimina menos aquele nitrogênio 15, aquele nitrogênio mais pesado. Tá? Então essa lógica da discriminação isotópica, ela dá uma ferramenta importante para a gente, porque se você tem sistemas com assinatura de nitrogênio, de delta nitrogênio 14 e 15, ou seja, da razão entre um e outro, se você tem uma razão positiva, significa que você tem um sistema aberto em termos de ciclagem de nitrogênio, que provavelmente
tem maior abundância de nitrogênio também. Tá? E mais fechado vai indicar um sistema com valores negativos de nitrogênio 15, vai indicar um sistema mais fechado, onde a abundância de nitrogênio circulando no sistema vai ser menor. Tá? Grosso modo, seria isso. Um outro fator interessante nessa razão isotópica é exatamente a fixação de nitrogênio. Né? O nitrogênio atmosférico ele está em torno de 0. Então, plantas que fixam nitrogênio, ou florestas que têm predominância de fixação de nitrogênio,